Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver sobre o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, ou MDFE. Bom, quando você é uma transportadora ou você faz transportes para terceiros, você precisa colocar em um documento único todas as notas que você vai fazer o transporte. Esse documento é chamado de MDFE. Serve para facilitar o controle e a logística e também a verificação nas fronteiras, certo? Então, vamos hoje fazer esse documento. Bom, antes mesmo de começar a emitir um MDFE, vou pensar o seguinte: para gerar um MDFE, a empresa, no caso, tem que transportar um item ou terceirizar esse serviço, no caso. Ou seja, ela vai pegar um item, um produto e vai fazer o transporte desse produto, ou seja, fazer a carga dele. Então, antes mesmo de pensar em gerar um MDFE, vamos pensar no antes, que seria cadastrar um veículo para transporte dentro do sistema. Para fazer isso é muito simples. Eu vou lá em Cadastro, Nota Fiscal, e tem dois campos que eu vou preencher, duas telas, desculpa, que vai ser de veículo e o proprietário do veículo. Então, antes mesmo, eu vou lá em proprietário do veículo e vou cadastrar. Se a empresa é a própria detentora do bem, ou seja, ela é a que vai fazer a emissão própria do documento, então ela pode cadastrar o veículo como sendo dela mesmo, ou seja, ela como dona do veículo, tá? Mas ela pode também terceirizar esse serviço e colocar o responsável pelo veículo, ou seja, quem é o proprietário, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica também. Bom, como toda a parte de cadastro no sistema é muito simples, eu vou lá em novo proprietário, nesse caso eu vou preencher o nome ou razão social. Lembra que eu falei, pode ser tanto uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, CPF ou inscrição estadual, CPF ou CNPJ, em seguida inscrição estadual ou RG, bom, a UF do proprietário, o RNTC. O RNTC nada é que aquele número que fica na porta do caminhão, certo? Então fica muito mais fácil. Viu a porta do caminhão, vai ter lá o código RNTC que você vai preencher aqui como proprietário do veículo. Em seguida, o tipo de proprietário, se ele é um TEC agregado, independente ou outros, certo? Bom, cadastro super simples, no caso aqui eu não vou fazer o cadastro porque eu já tenho um proprietário cadastrado para fazer a minha emissão, tá? No caso aqui é esse João Henrique, mas o cadastro é super simples, é só fazer o novo, preencher os dados e gravar, certo? Preenchi o proprietário, agora eu vou lá em movimentos, cadastros, nota fiscal, veículo. Eu vou cadastrar o veículo para fazer o transporte, ou os veículos, caso você tenha vários. Bom, o cadastro de veículo também é super simples. Eu vou lá em novo veículo, vou preencher o quê? A descrição, o nome que você vai dar para o veículo, certo? Ou o nome da pessoa responsável, tipo caminhão do José, ou caminhão 002, ou caminhão amarelo vermelho, enfim, é a descrição que você vai dar para o veículo, tá? Pode ser tanto relacionada com a pessoa que vai dirigi-lo, tanto com uma característica física do veículo ou algo do tipo, certo? A placa do veículo, se possível o Renavan, mas não é o campo obrigatório, certo? A UF de licenciamento do veículo, a tara, capacidade, ou seja, tara e capacidade são campos obrigatórios, que nada mais é do que a capacidade em quilos e a capacidade de tara em quilos também, que o veículo consegue aguentar, tá bom? Isso é muito importante. Então, se você colocar lá que a capacidade é 30 quilos, 90 quilos, no seu transporte não pode passar desse valor. Então, essa pode ter uma relação de capacidade e de transporte. Bom, a capacidade em metros cúbicos, certo? Bom, o tipo rodado, que também é super importante. Que tipo que é o seu veículo? Se ele é um tanque, se é toco, se é cavalo mecânico, se é uma van, se é utilitário ou é outro. Então, você vai encaixar o seu veículo em uma dessas categorias. E o principal também é o tipo de carroceria que o seu veículo vai possuir. Caso ele não tenha uma carroceria, se ela é aberta, se ela é fechada de baú, se ela é uma granelara, ou porta-container, ou um silo. Então você vai encaixar o seu veículo de acordo com essa carroceria, tá bom? E você pode, no caso aqui, colocar o proprietário, que está aqui embaixo, preencher quando o veículo não pertence à empresa. Então, se o veículo já é da empresa, eu não preciso informar um proprietário, tá? Mas você pode informar o proprietário se for tipo de terceiro. Se você terceiriza o serviço, você cadastra uma empresa como proprietária, cadastra o veículo se faz o transporte da sua empresa, da sua mercadoria, e colocou aquela empresa como proprietária do veículo. E em seguida, o nome do motorista e o CPF do mesmo responsável por aquele veículo, tá bom? Preencher os demais campos é só você gravar. Super simples. No caso aqui eu já possuo um cadastro de veículo, certo? No caso é o caminhão do João, certo? Que eu falei para você, pode ser a pessoa que vai dirigir o caminhão ou uma característica física do mesmo, tá? Preenchi os dados aqui e agora o próximo passo é verificar a numeração do MDFE. Então, com nota fiscal, eu preciso ter uma numeração e uma série para isso.
Então eu vou lá em utilitários, configurações, configuração fiscal. E aqui eu tenho o MDFE número e MDFE série. É o mesmo processo que nota fiscal. Então você vai ligar para o seu contador, verificar com ele qual que é a numeração e série você vai utilizar na sua nota, vai colocar a numeração e a série, ter o certificado digital colocado no sistema e, teoricamente, você está apta a gerar um MDFE. Então, nesse caso aqui eu já tenho uma numeração válida, uma série válida, agora eu vou gerar um MDFE. Então é o seguinte, eu vou lá em movimentos, MDFE. Ou, caso você queira, você pode vir aqui no acesso rápido e digitar MDFE. Os dois jeitos funcionam. Bom, no caso aqui eu vou lá em novo MDFE, certo? Nova. Seguinte, nesse caso aqui já preencheu para mim já a série que está na configuração, o modelo. Nesse caso aqui eu estou gerando em homologação, certo? Não estou gerando em produção, mas é o mesmo processo. Você faz a homologação, faz a verificação, vê que o controle está tudo certo, a parte fiscal do MDFE, e em seguida depois você coloca em produção e começa a emitir já a nota com validade fiscal, tá bom? Bom, aí vem no caso o seguinte, hoje no sistema BGForce só tem uma modalidade de MDFE, que é o módulo rodoviário, certo? Aqui no caso eu vou colocar o tipo de unidade que eu estou fazendo transporte, em quilos ou em toneladas, certo? E agora tem o tipo emitente que tem dois tipos, que é o prestador de serviço, certo? Serviço de transporte, e o de carga própria. Se for a primeira opção, que é o prestador de serviço de transporte, você é obrigado a informar o seguro, certo? E transporte de carga própria você não é obrigado, mas você pode declarar o seguro. Nesse caso aqui eu vou colocar transporte de carga própria, porque eu não tenho o valor do seguro para colocar, certo? Bom, nesse caso aqui eu vou na aba rodoviários, certo? E aqui eu vou informar o veículo principal daquela carga que eu estou transportando. Nesse caso aqui vai ser o caminhão do João, que foi cadastrado lá atrás. Bom, aqui também você pode colocar os veículos de reboque que vão ser necessários no transporte. Tá? Nesse meu cenário aqui eu não vou ter nenhum veículo de transporte, é mais o mesmo processo. É cadastrar o veículo, informar o veículo aqui e inserir na grade. Somente isso. Bom, e aqui eu posso também colocar as informações do vale do pedágio, ou seja, o número de comprovante, o CNPJ do fornecedor e do pagamento. E inserir, só para ter um controle das praças que foram feitas, somente para isso. Não gera a parte fiscal, não gera nenhum débito, é só um controle para a empresa ter. E que nem eu falei do seguro, se você for do tipo serviço de transporte, você é obrigado a informar na aba seguro os dados da seguradora, ou seja, quem é o responsável, a seguradora, a pólice, o CNPJ do responsável, da seguradora e da averbação. E o mesmo processo, preenche os dados, insere na grade e isso vai ser anexado junto no MDFE. Bom, nesse caso aqui eu já informei um veículo principal que eu tenho que ter, é obrigatório, porque eu estou fazendo um transporte de uma carga, eu tenho que falar para a Receita qual que é o veículo que está sendo transportado, tá bom? Feito isso, mesma coisa, se tiver reboque, informa reboque, mesmo processo. Bom, e o principal, a cidade de carregamento, no caso uma cidade de origem dessa carga, no caso o Cornélio Procópio. E em seguida eu vou anexar as notas fiscais que eu vou fazer o envio, ou seja, eu fui lá, resolvi fazer um transporte de carga, fiz as notas de envio normal para os clientes, agora eu vou pegar todas essas notas, vou anexar num único documento e fazer o transporte da mesma. E agora eu vou informar quais documentos vão entrar nesse MDFE. Então eu venho aqui em pesquisar documentos, e vou aqui e vou procurar a nota que eu quero fazer o envio, ou seja, cliquei na nota e vou inserir na grade. E assim ele vai fazer já a anexão para mim automaticamente. Vou pegar uma nota um pouco mais recente. Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, eu já defini quem é o emitente, eu já defini a unidade, já defini o módulo rodoviário e a cidade de carregamento. Bom, agora o principal é o percurso que essa carga vai percorrer. Imagina o seguinte, eu hoje estou no Paraná. Essa carga vai ser enviada para Minas Gerais, teoricamente ela vai passar por um estado no meio, que é São Paulo. Então, esse estado no meio eu tenho que informar na UF de percurso. Ou seja, toda vez que eu tenho um estado entre a origem e o destino, é o UF de percurso que eu vou percorrer. Então, nesse cenário, imagina o seguinte, eu estou aqui em Paraná e vou chegar em Minas Gerais. Minas Gerais eu não preciso informar porque é meu UF de destino, mas eu informo a UF de São Paulo, porque é aquela que fica entre os estados.
E isso, é claro, dependendo da rota que você escolher. Então, você pode fazer uma rota um pouco mais longa, de passar por, talvez, Rio de Janeiro, depois São Paulo e depois Minas Gerais. Tipo, no caso, eu posso informar aqui. Vai passar primeiro por Rio de Janeiro, depois São Paulo e, por fim, finalizar na UF de Minas Gerais. Essa última UF eu não preciso declarar. Então, nesse cenário aqui, eu só vou informar os estados que ficam entre a origem e o destino do percurso. Então, se você for transportar no seu próprio estado, você não precisa informar nem uma UF de percurso. Nesse meu cenário aqui, eu não vou informar porque o transporte vai ser feito no meu próprio estado, que é no Paraná. Mas se você for transportar para um outro estado, o estado entre a origem e o destino você tem que informar aqui na UF de percurso. Tá? Isso é obrigatório. E por fim, você pode colocar aqui os números de lacres que estão contidos na carga, caso você queira fazer um controle. Então, se você tem uma carga muito sensível, ela tem um controle de lacre, você pode informar o número do lacre para depois, no destino, fazer verificação também. Tá? Mas a parte do lacre aqui não é obrigatória, só se você tem uma carga muito sensível que requer isso. Enfim, coloquei o documento. Aqui, no caso, ele colocou para a minha quantidade de notas. Eu vou informar o quê? O peso total que constitui tudo isso, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar lá, vamos supor que seja de 15, e o valor, tá? Nesse caso aqui, o campo de peso e valor, você vai preencher de acordo com os seus dados, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar que o peso vai ser de 15 e de 45, tá bom? Feito isso, eu vou gravar. E em seguida, eu vou fazer um envio. Note aqui, então, no caso que eu fiz o envio da nota, certo? Ele gerou para mim aqui uma chave de acesso, um recibo, um protocolo, mesma coisa que a nota fiscal, certo? Eu posso vir aqui e fazer a DANF na mesma, fazer a impressão e entregar para o pessoal do caminhão e já fazer a carga, certo? Super simples. Bom, gerou aqui no caso a DANF, ou seja, a DANF do MDFE. Mesmo processo normal, faço a impressão, de acordo com cada impressora aí, e entrego para o caminhão e mando fazer o transporte. Sem problema nenhum. Bom, uma coisa que é importante do MDFE, que nota fiscal não é necessário, é fazer o encerramento do MDFE. Então imagina o seguinte, eu fui lá, peguei um caminhão, coloquei a carga no caminhão, coloquei as notas que eu vou fazer o transporte, gerei o MDFE e a carga foi fazer o transporte. Foi lá, no caso, para São Paulo, passou Rio de Janeiro e chegou em Minas Gerais. Fez o transporte e voltou. Se eu tentar fazer fazer o outro MDFE com o mesmo veículo, ou seja, a mesma placa de veículo, vai dar erro. Por quê? Porque já existe um MDFE em curso, ativo, feito naquela mesma placa. Ou seja, eu não posso emitir dois MDFE para dois veículos diferentes. Ou seja, eu tenho que emitir um MDFE para um veículo só, por causa que ele valida a placa, no caso da Receita. Então, foi feito o transporte. Chegou em Minas Gerais, voltou. Quando esse veículo voltou, você tem que encerrar o MDFE. Então, para fazer isso, você vai vir aqui no MDFE que você gerou, certo? E vem aqui em encerrar. Nesse momento, ele vai lá e vai encerrar o MDFE. E assim você pode gerar um novo MDFE com aquele mesmo veículo. Então, eu fui lá, peguei o veículo, coloquei a carga, peguei as notas, gerei o MDFE, fez o transporte, voltou o veículo, encerro o MDFE e refaço o processo novamente. Então, o único detalhe só é na hora de encerrar. Voltou a carga, voltou o veículo, você encerra o MDFE. Pode ser na hora que chega na empresa de volta ou quando ele entrega a última carga no destino. Então, dentro da sua logística, você pode falar assim, não, o veículo foi só de passagem. Eu aluguei o veículo aqui, ele vai ficar na cidade de destino. Não vai voltar para a empresa porque o veículo não é nem da empresa, é terceirizado, certo? Então, chegou lá no destino, você dá como encerrado e assim você pode gerar um outro MDFE com a mesma placa, tá? Só outro detalhe importante, eu estou falando assim quando eu vou gerar para um mesmo veículo, mas você pode gerar vários MDFE para vários veículos distintos, tá? Só quando for o mesmo veículo, tem que estar encerrado primeiramente. Você pode ter um MDFE ativo para aquele veículo. Bom, vocês viram que para emitir um documento eletrônico, documento fiscal, ou seja, MDFE, é muito simples fazer no Beija-Flor, certo? Precisa de um veículo, de um proprietário, informar as notas, informar o valor, o tipo, né, no caso seguro ou não, e basicamente é isso, certo? Então essa facilidade que o Beija-Flor traz para você simplifica muito a sua vida hoje. Então para você que transporta a carga, o Beija-Flor é a melhor escolha.